Olá, essa é nossa segunda aula de AutoCAD, né? Unidade 3 da disciplina de expressão gráfica. Nessa aula a gente vai falar sobre a localização de pontos e métodos de seleção no AutoCAD. Essa localização de pontos é importante porque ela permite que a gente utilize a função mais interessante do AutoCAD. Claro, além da facilidade de edição, né? E da rapidez do desenho, mas o mais importante para desenhar no AutoCAD, assim, o mais importante que a gente consegue tirar desse software, na verdade, é a possibilidade de desenhar com precisão. Então, dimensões exatas, né? Eu falei na aula anterior que a gente poderia desenhar com precisão milimétrica no AutoCAD. Isso acontece graças a um sistema de coordenadas cartesianas, relativas e polares. A gente vai tratar de cada uma individualmente aqui nessa aula. E essas coordenadas ajudam a especificar com exatidão posição e dimensão do desenho em relação ao eixo x e y do plano cartesiano. As cartesianas absolutas, elas são usadas quando se sabe com exatidão a localização dos pontos desejados. Então, o ponto a ser localizado, ele se relaciona diretamente com a origem do sistema, né? Com o 0,0 do x e y. Então, é possível inserir um ponto utilizando esse sistema de coordenadas, né? Professor, eu posso designar aleatoriamente um ponto? Posso, e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas, a princípio, é interessante saber que é possível inserir pontos com coordenadas, sendo x a distância horizontal e y a distância vertical de localização desse ponto. Então, eu vou até executar esse exemplo lá no AutoCAD, que é desenhar uma linha iniciando no valor de -2 no eixo x e 1 no eixo y, e o ponto final em x igual a 3 e y igual a 4. Então, para isso, eu vou utilizar o comando line. Ele pede para especificar o primeiro ponto, depois o próximo ponto, e eu dou Enter para finalizar. Vou fazer essa demonstração aqui no AutoCAD. Então, eu trouxe para cá o enunciado do exemplo, né? Que ele pede para desenhar uma linha que inicie no valor de -2 no eixo x, 1 no eixo y, ou seja, a coordenada do ponto é -2,1 e um ponto final em 3 e 4. Então, para isso, eu digito o comando linha. Eu posso digitar aqui na linha de comando L, Enter, todas as vezes em que eu for ativar um comando através da linha de comando, eu preciso digitar Enter depois. É como se o Enter servisse como uma confirmação do que eu estou solicitando. Vou sair do comando aqui apertando a tecla S. Eu posso usar o botão do comando também para ativar esse comando. Então, eu vou lá em Line. E eu não preciso clicar em lugar nenhum, eu vou especificar, tá vendo? Aqui na tela ele já pede para especificar o primeiro ponto, eu vou especificar o primeiro ponto, -2. Para trocar, né, a coordenada sobre a qual eu estou falando, eu vou usar a vírgula. E aí ele já tranca a primeira casinha, tá vendo? Ali que tem um cadeadinho do lado do -2. E aí eu digito o próximo ponto e dou Enter para confirmar. Pronto, ele fixou o ponto já que eu solicitei, tá? A linha tá solta porque eu não dei o ponto final. E o próximo ponto, né, que não precisaria ser o final, é o 3,4. Eu só digito, ele tá me pedindo para especificar o próximo ponto ali, 3,4. Enter. Pronto, ele traçou uma linha para mim, com as coordenadas que eu solicitei, a partir desse eixo, que é a origem do desenho, né, do nosso plano cartesiano. Então, aqui é o 0, 0. Então, eu tenho y na vertical e x na horizontal. O ponto x, ele sempre vai aparecer primeiro. Sempre. Todas as vezes que a gente for tratar de coordenadas, em qualquer programa, né, em qualquer situação, quando a gente trata de coordenadas, o primeiro número é sempre x e o segundo é sempre y. Coordenadas cartesianas relativas, então, se baseiam no último ponto inserido. Então, ela é relativa ao último ponto que eu inseri. Então, ela vai ser usada quando eu sei o deslocamento em relação ao ponto anterior. É fundamental saber o deslocamento em relação à origem, x e y, 0, 0? Não.
Eu preciso, na verdade, eu vou, na verdade, utilizar em relação ao último ponto que eu determinei. Então, para especificar coordenadas relativas, eu vou preceder os valores da coordenada de um símbolo, que é o arroba. Então, vou usar arroba x, y. Por exemplo, aqui, desenhar um triângulo utilizando o comando da linha. O primeiro lado, a linha se inicia com as coordenadas absolutas menos 2, termina em um ponto de 5 unidades na direção do eixo x e 0 na direção do eixo y. Então, primeiro ponto, menos 2 e 1, eu quero caminhar 5 unidades e verticalmente aqui, ó, eu coloquei 0. Por quê? Porque eu não quero caminhar em nenhuma direção em relação ao eixo y. Eu vou continuar, né, com a mesma altura, tô traçando essa linha. O segundo lado, uma linha iniciando no ponto final da primeira linha e terminando em um ponto de 0 unidades em relação ao eixo x, porque eu só subi, eu não caminhei horizontalmente, e 3 unidades na direção do eixo y. Então, esse ponto, 3, 4 aqui, tá? Que seria o ponto que a gente utilizou anteriormente. O terceiro lado usa coordenadas relativas para retornar ao ponto inicial. Então, ele especifica aqui, ó, primeiro ponto, menos 2 e 1. Segundo ponto, arroba 5,0, depois arroba 0,3. Próximo ponto, arroba menos 5 e menos 3, ele vai fechar. Vamos tentar fazer aqui no CAD. Então, eu trouxe para cá o enunciado mais uma vez do exemplo. Uma linha iniciando nas coordenadas absolutas, menos 2 e 1. Então, vamos fazer novamente essa linha. Menos 2,1. Ele fixou lá o ponto. Eu quero agora pontos relativos a esse ponto, uma linha, né? Então, eu vou determinar o próximo ponto, que vai acabar determinando essa linha. Arroba, significa que é uma coordenada cartesiana relativa, 5,0. Enter. Olha lá, traçou a primeira linha que eu precisava. Essa versão do AutoCAD, eu não preciso pedir novamente o comando, tá? Ele continua com o comando ativado. Se eu não der ESC, se eu aperto a tecla ESC, eu desativo o comando que eu estou utilizando. Então, vamos lá para o próximo ponto, que é arroba 0,3. Ele fez para mim lá a linha vertical. Aí eu posso simplesmente, né, fechar aqui se eu quiser, ou eu posso utilizar a coordenada mais uma vez. Utilizei o arroba para dizer que é uma coordenada relativa, menos 5, menos 3, enter. Ele fechou. Como eu disse, o comando continua ativo, tá vendo? Se eu quiser desativar o comando line, eu aperto a tecla ESC. Pronto. Então, desenhei o mesmo triângulo que o exemplo me pediu. Ok? Bom, as coordenadas polares, elas são, na verdade, compostas pela distância entre o ponto a ser inserido e o ângulo de rotação. Então, coordenadas polares tratam de distância e ângulo absolutas ou relativas. Então, eu também posso utilizar o ponto anterior ou a origem. São usadas para localizar pontos ao criar objetos. Então, para especificar um ponto, eu insiro primeiro a distância e depois um ângulo. Então, arroba distância, esse sinalzinho aí de menor que ângulo. Sempre que eu digitar esse sinalzinho, né, de menor que, na verdade, ele já vai entender que o que eu estou digitando é um ângulo. Eu não preciso colocar nenhum tipo de sinal a mais. Então, por padrão, isso é super importante a gente atentar. Então, por padrão, os ângulos no sentido horário negativo e no sentido anti-horário eles são positivos. O AutoCAD trabalha dessa maneira, tá? Então, quando a gente trabalha no sentido horário, os ângulos são negativos. No sentido anti-horário, eles são positivos. Tem um exemplo aqui de coordenadas polares. Nesse exemplo, eu também passei ele para o CAD, a gente vai fazer esse exemplo lá. Eu vou desenhar duas linhas com coordenadas polares absolutas e usar a definição padrão de direção e de ângulo. Então, vamos lá no CAD.
Então, eu trouxe aqui o exemplo 1 e a gente vai ver no próximo slide o exemplo 2, que é uma continuidade, mas por isso eu deixei aqui, os dois na mesma tela. Então, desenhar duas linhas com coordenadas polares absolutas e usando a definição padrão de direção de ângulo. Então, vamos lá. O primeiro ponto é 0, 0. Então, linha 0,0. Então, fixei lá na origem. E o próximo ponto que ele me solicita ali é o 4 com ângulo de 120. Olha lá. Então, ele entende que eu parti aqui, ó, como se o x fosse o zero do ângulo também e caminhei um ângulo de 120 graus. O próximo ponto, vou aqui tirar a linha porque ele vai traçar o próximo ponto e eu vou ligar, tá? Então, o próximo ponto que ele vai fixar é o ponto 5 com ângulo de 30. Opa, esqueci de pedir a linha. Então, 5 com ângulo de 30. Ele fixou o ponto para mim, tá? E eu vou determinar a linha ligando no último ponto. Porque eu não utilizei coordenada relativa, eu utilizei coordenada polar absoluta, tá? Então, ele me deu primeiro este ponto, depois eu pedi para chegar até este ponto, e depois eu ia ligar esse ponto até esse, tá? Então, o próximo exemplo também levei lá para o CAD, eu vou direto lá para a gente olhar. Desenhar duas linhas com coordenadas polares relativas. Em cada ilustração, a linha vai iniciar no local legendado como ponto anterior. Então, eu venho aqui, né? Arroba 3, ângulo de 45. Pronto, ele traçou a linha ali para mim. E agora o próximo ponto, arroba, que é uma coordenada relativa também. Ângulo de 285. Pronto. Tá vendo? Ele é como se ele deslocasse o eixo 00 para cá. Então, o ângulo de 285 tá aqui, porque ele girou daqui até... Chega, né? Então, daqui até chegar nesse ponto de 285. Então, tá aí o desenho, como no segundo exemplo. Legal? Bom, algumas observações muito importantes. A vírgula só separa pontos de coordenadas. O AutoCAD não entende assim números quebrados para separação com vírgula. Então, em qualquer situação, é o ponto que separa os números quebrados. Então, se eu fosse fazer uma linha de 1,5, eu teria que determinar que a distância é 1,5. Vou mostrar isso aqui, essa diferença aqui, tá? Vou usar esse mesmo arquivo. Então, se eu traço uma linha, tá vendo? Eu posso sair de qualquer ponto. Vamos dizer que eu queiro uma linha de 26. Eu quero uma linha de 26. Pronto. Agora eu quero traçar uma outra linha no ângulo qualquer aqui. Uma linha, tá vendo? É um número inteiro. Se eu medir, essa linha tem exatamente 26 unidades, tá? Se eu quisesse traçar uma linha de, não sei, 20,5, eu digito 20,5. Opa! Primeiro ativo o comando, linha, clico em algum ponto, 20,5. É uma linha que vai medir 20,5. Se eu tivesse digitado 20,5, olha lá a diferença do comando. Olha o que ele fez. Ele fez uma linha com as coordenadas 20,5 a partir do ponto que eu cliquei. Pior, se eu ativar o comando linha e digitar 20,5, ele vai procurar em relação ao zero. Então, ele só vai traçar só vai determinar um ponto para mim. Ele nem vai traçar a linha que eu preciso. Ok? Então, a orientação X vai ser sempre na horizontal. Então, à direita estão os valores positivos e à esquerda os valores negativos. A orientação Y é sempre na vertical, para cima os valores positivos e para baixo os valores negativos.
Nos pares ordenados, sempre x é o primeiro termo e y o segundo termo. A configuração sempre vai ser pela orientação do plano cartesiano, seguindo o padrão matemático dos quadrantes, a gente já conhece, né? Tanto para as coordenadas absolutas ou relativas, né? Então aqui a gente vai ter x positivo e y positivo, aqui x negativo e y positivo, aqui ambos são negativos e aqui x positivo e y negativo, ok? Tem esse exercíciozinho de localização de pontos que eu gostaria que vocês fizessem e eu vou liberar um gabarito para vocês depois, né, para que vocês aprendam a fazer também, caso tenham feito errado, conseguir corrigir, tá? E esse exercício também gostaria que fosse feito, tá? A descrição lá já da data de entrega. E aqui eu vou falar um pouco sobre métodos de seleção. Aí eu vou utilizar os mesmos desenhos que a gente fez hoje, eu vou utilizar para mostrar esses métodos de seleção. Então, existe o comando select, né? Toda vez que eu quero ativar um comando, não basta selecionar esse comando, né? Digitar esse comando, eu também tenho que apertar Enter para poder confirmar esse comando. E aí eu clico no botão esquerdo do mouse e arrasto. Vou mostrar isso lá no CAD. Uma caixa pequena, que é a caixa de seleção, vai substituir o cursor gráfico, tá? Deixa eu mostrar isso aqui no CAD. Vou só falar aqui desse slide. Quando eu arrasto da direita para a esquerda, todos os elementos tocados serão selecionados, independente se eles estão completamente dentro dessa caixa de seleção ou se apenas uma parte dele. Basta que a janela de seleção, que é uma linha tracejada, passe ou toque nessa entidade que a gente chama, né? Nesse elemento. Se eu faço uma janela da esquerda para a direita, só o que estiver inteiramente dentro da janela de seleção vai ser selecionado. Vamos ver isso aqui no CAD. Então eu vou... isso é um exemplo legal. Sem querer eu ia fazer uma cópia e acabei fazendo. Então se eu arrasto aqui a janela de seleção, cliquei. Na verdade, essa versão do AutoCAD, inclusive, ela não precisa que você digite select, né? Mas você pode vir aqui nesse comando e pedir para selecionar, tá? Mas não precisa, porque se eu não tenho nenhum comando ativado, né? Aqui, ó, não tenho nenhum comando ativado porque o cursor está normal, e eu sei que isso significa que não tem nenhum comando ativado, eu posso simplesmente clicar na tela e fazer essa seleção. Então, vamos lá. Vou fazer uma seleção da direita para a esquerda. Observem, deixa eu copiar esse desenho primeiro, para fazer as demonstrações aqui sem estragar aquele gabaritozinho que a gente tem. Então, existem modos de selecionar. Eu posso selecionar cada elemento individualmente, tá? Para esses comandos, principalmente aqui, ó, desse ribbon aqui, Modify, essa guia Modify, eu preciso primeiro selecionar. Em algum momento eu preciso selecionar o que eu quero modificar, tá? Então vamos lá. Selecionei entidade por entidade, elemento por elemento, e fiz, não sei, uma cópia, tá? Então, se eu faço uma janela da direita para a esquerda, eu quero que vocês notem que existe uma diferença, até parece que o elemento se ilumina, tá vendo? Notem que a janela tocou esse elemento aqui, por exemplo. Ele foi selecionado do mesmo jeito. Agora, posso selecionar vários de uma vez? Claro, sem problema. Esse é o legal das caixas de seleção. Se eu quero fazer em outra direção, se eu sair da direita para a esquerda, percebam que apenas quando a janela de seleção envolve completamente o elemento, que esse elemento vai modificar a aparência, ou seja, vai sinalizar que está sendo selecionado. Agora, se eu só toco, tá vendo? Ele não seleciona. Eu tenho que envolver completamente o elemento. Dá para selecionar tudo de uma vez também? Sim. Bom, se eu quiser apagar, que está aqui na guia de modificação, eu simplesmente seleciono. Eu posso apertar esse botãozinho aqui, ou eu posso deletar com a tecla delete do meu computador. Dá no mesmo? Sim, não faz diferença, tá? Então, com a tecla delete.
Outros métodos de seleção, eu posso selecionar todos os objetos que existem no meu layout atual, no modelo, exceto os objetos em camadas congeladas ou bloqueadas. Vou explicar depois o que é isso. Então, eu peço para selecionar. Tá vendo? O cursor muda, ele vira um quadradinho, uma caixinha de seleção. Eu posso selecionar tudo de uma vez, se quiser. Deixa eu ver se ele seleciona tudo. Selecionou tudo de uma vez, viu? Tudo, se eu tivesse... porque só tem esse desenho, por isso que... Não. Se eu tivesse pedido o comando select e digitasse all, ele ia selecionar tudo. Tá vendo? Até as telinhas que eu trouxe lá, que eu colei. Todos os elementos que estão neste arquivo, a não ser os bloqueados ou congelados, né? Ele seleciona. E aí eu posso, não sei, copiar todo mundo, né? Posso mover todo mundo, enfim. Fence seleciona todos os objetos que fazem interseção com uma cerca de seleção. Então vamos lá. Tá vendo? É quando eu mantenho o botão apertado, tá vendo? Então, onde a cerca passou, tá vendo que tem algumas linhas que ela não tocou. Então, como que eu faço essa seleção? Eu mantenho o botão esquerdo pressionado e vou fazendo essa cerca. É possível utilizar isso também, depois ativar algum outro comando. Remover, né? Os objetos podem ser removidos do conjunto de seleção apenas deletando, como eu mostrei para vocês. Né? Uma alternativa é pressionar a tecla Shift ao selecionar objetos individuais, para você não ter que repetir o comando. Então, eu selecionei aqui todos, né? Eu quero desfazer uma seleção. Então, aperto o Shift e vou desfazendo. Eu queria só uma, foi sem querer. Ou então, selecionei todo mundo. Esse aqui eu não quero. Então, aperto o Shift e faço esse polígono para desfazer a seleção com o Shift apertado e o resto continua selecionado. Ok? Então, por hoje é isso, né? Estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada. Até a próxima.